Segunda questão de Química, FUVEST 2024, segunda fase. A intolerância à lactose é uma condição causada pela incapacidade de digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Essa condição impede a quebra da lactose em dois monossacarídeos, os isômeros glicose e galactose. Para verificar essa condição, pode-se administrar lactose ao paciente e acompanhar a concentração de glicose no seu sangue ao longo do tempo, justamente porque a lactase, que é uma proteína que vai quebrar a lactose, vai separar em glicose e galactose. Isso vai ficar claro agora. Na folha de respostas é apresentada uma curva que representa a glicemia ao longo do tempo de um paciente capaz de digerir a lactose. Esboce na mesma figura a curva esperada em um exame positivo para intolerância à lactose, partindo-se da mesma glicemia inicial. Bom, no próprio texto fala, né, de que a lactose ela é constituída de dois monossacarídeos que são isômeros, a glicose e a galactose. Esses dois açúcares é que vão subir a glicemia. Portanto, se você olhar para o gráfico que está aqui embaixo, ele mostra-nos um paciente capaz de digerir a lactose. A glicemia sobe justamente porque a lactose vira glicose e galactose, que são seus isômeros entre si, o que faz aumentar a glicemia. Bom, uma pessoa que tem problema de lactose, ela não digere a lactose. Portanto, não vai haver um upgrade de glicose no seu sangue. Nós podemos verificar aqui, nessa resposta rápida, que a pessoa normal tem um aumento de fato da glicemia ao longo do tempo, enquanto que o intolerante à lactose tem que permanecer constante a sua glicemia, porque ele ingeriu lactose e essa lactose não foi digerida. Portanto, não houve um upgrade de açúcar no seu sangue. Então essa seria a confecção do gráfico, um gráfico constante. Agora vamos ao item B desta questão. Produtos chamados zero lactose são tratados com lactase na sua produção. A lactase é a enzima que transforma a lactose em glicose e galactose, de forma a mitigar o efeito da lactose no organismo, porque o acúmulo de lactose pode causar alguma intolerância de fato. A seguir são apresentadas tabelas nutricionais para o mesmo leite, nas versões não tratado e tratado apenas com lactase. Então o leite vai ser degradado, hein? Perceba que na tabela nós temos informações de todos os nutrientes e depois, do lado direito, zero lactose e está faltando aqui uma informação. Qual massa de glicose em gramas deveria ser informada na tabela nutricional do leite zero lactose? Justifique sua resposta. Perceba que na tabela você tem proteínas a mesma coisa. Aí glicose 0,3, não tem nada. Galactose 0,1, 2,1, aumentou. Gordura total permaneceu constante, gordura saturada permanece constante, gordura trans não tem, permanece constante. Curiosamente, a galactose houve um aumento de 2 gramas. E você pode até dar uma xeretadinha na letra C e perceber que a galactose e a glicose são isômeros de fato. A única diferença são os carbonos quirais que eles apresentam. Aqui nem isso perguntaram, mas são iguais. E aí vem o segredo, né? Se a lactose, que está aqui desenhada, quando quebrada, gera 2 moléculas idênticas, com uma diferença apenas nas suas propriedades ópticas, ou seja, a massa molar é a mesma. Por definição, a isomeria tem a mesma massa molar. Os isômeros apresentam a mesma massa molar. Se tem a mesma massa molar, subentende-se que a produção de galactose em massa é igual à produção de glicose. Essa informação, essa observação, ela garante a nós que a variação em massa, esse aumento de 2 gramas, também deve ocorrer na glicose. E aí vem a resposta. Como houve um aumento de 2 gramas na galactose, espera-se o mesmo aumento na glicose. De 0,3 passa para 2,3. Esse é o valor final. Bem espertinha essa questão, né? Tipo pegadinha, né?
Não é difícil, é simples a resposta, mas até perceber esse detalhe precisa de um embasamento químico bem consolidado na cabeça, né? Ou seja, qual é? Proporção estequiométrica. A mesma massa molar de glicose é a mesma massa molar de galactose. Portanto, se produziu 2 gramas de galactose, tem que produzir 2 gramas de glicose. Por Proust, por lei das proporções fixas. Letra C. A quebra da lactose em galactose e glicose, foi o que nós estudávamos, ilustrada a seguir nessa figurinha 1, no esquema 1, ocorre de forma semelhante à quebra da sacarose, que produz glicose e frutose. Considerando o esquema, complete no espaço representado na folha de respostas a estrutura da sacarose. Bom, aqui é uma reação orgânica, né? Então não é tão simples. Vamos dar um zoom aqui nesse PDF para eu conseguir destacar para vocês um ponto importante. Vamos lá, eu quero desenhar com linha vermelha mesmo. A grossura a gente vai para 2. Perceba que nessa estrutura da galactose e da glicose existem essas hidroxilas. E depois essas mesmas estruturas, veja só, hein? Elas se unem. Então, olha só. Cadê minha linha? Veja só. Não quero uma linha reta, menino. Eu quero um bastãozinho. Não é? Cadê meu bastãozinho? Então tá bom, né? Não tem bastãozinho. A gente vai do jeito clássico mesmo. Nós podemos desenhar. Cabecinha. Desculpa aí, gente. Desculpa a demora, hein? Veja só, eu tenho essa estrutura aqui. Tá bem exagerado, né? Dá uma olhada nisso. E dá uma olhada nisso aqui agora, ó. Não é igualzinho? Vou até fazer uma curva aqui, ó. Percebe que esse OH aqui não tem lá? Da mesma forma, eu vou circular aqui, ó. Vou dar uma destacada aqui nesse cara. Tudo bem. Percebe que esse cara também está aqui? Exatamente igual? Isso era importante de perceber. Por quê? Uma vez percebido isso, vou apagar o que eu fiz. Vamos diminuir esse negócio aqui que está 0,7, não sei para que esse exagero. Vamos colocar em destaque agora, gente, ó, esta ligação aqui, ó. Veja que está sendo formado água. Ele até fala, ó, que foi hidratado. Então uma água entrou nessa reação, o que faz com que surja um H2O. E o resto da estrutura tem que se unir. Então, para unir a estrutura, eu vou usar verdinho agora. Então, essa estrutura aqui tem que se unir com esse resto aqui para formar a molécula de lactose. Desidrata e volta para trás, né? Então, a volta necessariamente tem que ter menos H2O. Então, minha gente, uma vez observado isso aqui é um conceito simples de bioquímica, nós temos que reproduzir a mesma coisa com esta molécula. Então eu vou unir aqui nesse ponto essas duas moléculas. E preciso dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa estrutura. Ou seja, copiar tudo isso aqui e fazer o quê? No fim da história, deixa eu botar de vermelho, eu vou criar uma ponte com oxigênio, né, entre essas duas moléculas, entre essas duas estruturas. Essa seria a ideia para gerar a sacarose. Feitas essas observações, meus caros, veja como fica o final, né? A estrutura com as suas hidroxilas, como foi mencionado, com essa ponte de oxigênio. Era isso que ele queria na resposta final. Então, assim, tirando a letra C, né, as outras duas eram bastante pensativas, não tem conta para ser feita, o que demanda uma paciência e a chance de errar é grande. Segunda questão de química, razoável, né, para difícil.